Olá, pessoal. Então, o assunto da nossa semana, né, será a geometria. E nós vamos começar estudando os elementos primitivos lá na geometria. Pessoal, então os elementos primitivos da geometria, eles são três, né? O ponto, a reta e o plano. E eles são chamados de primitivos porque eles não têm uma definição. Então, o ponto, ele não tem dimensão, e ele é indicado por letras maiúsculas, A, B, C, né? E eu trago aí como exemplo para vocês um ponto, que aqui eu apresentei um pouquinho maior porque senão a gente não consegue visualizar, né? E a gente vai chamar ele de ponto A. E o que seria o ponto, né, gente? Vamos pensar no nosso dia a dia. Ponto é uma estrela no céu vista a olho nu, né? Quando a gente olha para o céu, esse ponto, né? Essa estrela é um ponto. Ponto final de uma frase também representa um ponto. Depois a gente tem a reta. A reta, ela apresenta uma única dimensão. Ela não tem espessura e ela é ilimitada nos dois sentidos. Isso quer dizer o quê? Que a reta ela não tem começo e ela não tem fim. A reta ela pode ser representada por letras, A, B e o símbolo de reta, né, dos dois lados, em cima dessas letras. A reta são infinitos pontos, todos juntinhos que formam a reta. Então, trouxe aí um exemplo para vocês de uma reta, né? Eu posso chamar essa reta de reta R, então esse R é minúsculo. Ou eu posso ter pontos sobre essa reta e dar o nome dessa reta desses pontos. Então, eu também posso chamar essa reta de reta AB. Se eu uso o símbolo, né, AB com uma flechinha em cima, eu não preciso escrever a palavra reta, ok? Depois a gente tem o plano. O plano, ele não tem espessura também, só que ele é ilimitado e apresenta duas dimensões. Ele tem comprimento e tem largura. Ele vai ser representado por letras do alfabeto grego, e aí eu trago algumas aí para vocês lembrarem. Essas letras são as letras minúsculas: alfa, beta, gama, fi, lambda, teta. E o plano, gente, ele também é formado por infinitos pontos. Ok? O que seria um plano, né? O piso da nossa sala, uma parede, o quadro da sala de aula. Isso são exemplos de plano. E aí eu trago para vocês o plano alfa. Ok? Espero ter ajudado vocês. Vamos para o próximo. Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, né, geometria, nós vamos relembrar agora segmento de reta e semi-reta. Então, a partir de uma reta é possível a gente determinar segmento de reta e semi-retas. Eu trouxe como exemplo para vocês a reta R. Sobre essa reta eu marquei os pontos P e Q. Então, observe que o segmento de reta, ele é limitado pelos pontos P e Q. Então, os pontos P e Q, eles demarcam o segmento de reta. Por quê? Porque eles são a extremidade desse segmento. E como que a gente escreve, né, a notação de segmento? A gente vai pegar as extremidades, que nesse caso é o P e o Q, e sobre esses pontos a gente vai colocar um traço. Esse traço, gente, é de segmento. Observe que não tem a flechinha. Por que não tem a flecha? Porque um segmento de reta tem começo e tem fim, ok? Depois nós vamos ver que um segmento de reta, ele pode ter posições. Então, segmento de retas consecutivos. Segmento de retas consecutivos é quando dois segmentos possuem uma extremidade em comum. Então, observe um exemplo que eu trouxe. Então, nós temos aí dois segmentos de reta, segmento OP e o OQ, e eles têm o que em comum? Eles têm o ponto O em comum. Então, o segmento OP e OQ têm o ponto O em comum. Como ele tem esse ponto O em comum, eles são chamados de segmentos consecutivos. E observe que eles não estão na mesma reta, né? O OP é uma reta e o PO está formando uma outra reta. Só porque a gente limitou, né? Limitou em segmentos.
Depois nós temos segmento de retas colineares. Quando que nós vamos ter segmento de retas colineares? Quando dois segmentos pertencerem à mesma reta suporte. Então, olha o exemplo. Nessa reta, eu tenho os pontos A, B, C e D. E eu chamei de reta R. Então, os segmentos AB e CD, eles são colineares, porque eles estão sobre uma mesma reta, ok? Mas os pontos AB e BC, eles também são colineares, mas além de ser colineares, eles também são consecutivos. Porque além de estarem sobre uma mesma reta, esses segmentos, eles também têm um ponto comum, que nesse caso seria o ponto B. Ok? E a gente também poderia pensar no segmento BC e no segmento CD. Então, eles são, né, consecutivos, mas eles também são colineares, porque eles estão sobre uma mesma reta suporte. E eles são consecutivos porque eles vão ter o ponto C em comum. Ok? Então, nós podemos ter segmentos de retas consecutivos que estão em retas diferentes, só que têm uma extremidade em comum, como nós também podemos ter segmentos de retas consecutivos sobre uma mesma reta suporte. E eles podem ser consecutivos e também podem ser colineares, ok? Espero ter relembrado aí vocês esse assunto. Então, pessoal, reforçando esse conceito, né, de segmentos consecutivos e colineares, né, eu trago a definição. Dois segmentos pertencem à mesma reta, suporte e com uma extremidade comum, eles vão ser consecutivos e colineares. Observem aí o exemplo que eu trouxe. Nós temos uma reta R, sobre essa reta R foi marcado 3 pontos, ponto D, ponto E e o ponto F. Então, o segmento DE e o segmento EF, eles são consecutivos, porque eles têm a extremidade E em comum, e eles são colineares, porque eles estão sobre uma mesma reta suporte. Eu trouxe uma observação, né? Os segmentos de reta, eles podem ser medidos. Por quê? Porque eles são finitos, eles têm começo e têm fim. Diferente da reta, que não tem começo e nem fim, e diferente também da semirreta, que ela tem começo, mas não tem fim. A semirreta, ela pode ser definida como uma reta dividida em duas partes e com origem no ponto O. Então, eu trouxe aí uma reta, que eu chamei de reta R, ela está marcada o ponto O, né, para dividir essa reta em duas partes, e os pontos A e B. Então, a gente vai ter a semirreta OA e a semirreta OB. Observe, gente, que para escrever a notação de semirretas, a gente pode escrever só a origem e a extremidade, OA, e em cima dessas letras colocar uma barra com flecha para um sentido. Então, tem começo e não tem fim. Então, as duas semirretas, a OA e a OB, elas são de origem O e elas pertencem à reta R. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ainda, né, nesse mesmo capítulo sobre geometria, a gente vai relembrar ângulos. Então, a definição de ângulos, né, nos diz que a união de duas semirretas de mesma origem, não coincidentes em um mesmo plano, né, com uma das regiões determinada por elas. Então, eu trouxe aí um exemplo de ângulo, e aí a gente vai relembrar os elementos de um ângulo. Então, um ângulo, ele é formado por duas semirretas com origem no ponto O. E essas semirretas, elas são chamadas dos lados do ângulo. Então, esse ângulo que eu trouxe como exemplo, ele tem o lado OA e o lado OB. Ok? O ponto O, ele é o vértice do ângulo. É a partir do ponto O, né, que nós vamos ter aí as semirretas. A semirreta OA e a semirreta OB, que fazem parte dos lados do ângulo. O ângulo ele pode ser denominado envolvendo as três letras. Eu posso chamar esse ângulo de ângulo AOB. Em cima do vértice O a gente colocou um acento agudo, né?
Ou a gente também pode chamar de ângulo BOA. AOB ou BOA é o mesmo ângulo, né? Ou a gente simplesmente pode chamar de ângulo O, que O é o vértice, ok? Depois, nós também podemos marcar a medida desse ângulo. E quando a gente quer falar da medida do ângulo, basta a gente escrever, né, MED, M-E-D, e o nome do ângulo, medida AOB, medida BOA, medida O. Então, eu trouxe para vocês aí, né, agora a classificação. Dois ângulos, eles podem ser congruentes. Quando que os ângulos vão ser congruentes? Então, eles vão ser congruentes quando eles têm a mesma medida. Então, eu trouxe esse ângulo, que eu estou chamando de ângulo AOB, e ele mede 30 graus. E também trouxe esse outro ângulo, que é o ângulo COD, que também mede 30 graus. E se vocês observarem, ele está em sentido diferente, né, do primeiro ângulo, não tem problema. O que é importante para a gente é a medida desse ângulo. Como esses ângulos, tanto o AOB como o COD, têm a mesma medida, 30 graus, então a gente diz que esses ângulos são congruentes. Então, o símbolo que representa congruência é esse símbolo aqui, 3 barrinhas, né, de igualdade, que parece um igual, mas tem uma terceira barra. Então, logo o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Ok, pessoal? Isso nós já vimos, né? Só estamos relembrando. Depois da gente definir ângulo e relembrar os elementos de um ângulo, vamos relembrar aí a classificação dos ângulos. Então, os ângulos, eles podem ser classificados conforme as suas medidas. Então, nós temos aí uma tabela, né, onde eu trago a classificação, né, o nome que cada ângulo recebe, a medida e a representação geométrica dele. Então, o primeiro ângulo que a gente vai ver é o ângulo agudo. Um ângulo é chamado de ângulo agudo quando a medida dele for maior que 0 graus e menor que 90. Então, aqui está a representação do ângulo agudo. Um ângulo reto é o ângulo que tem medida igual a 90 graus. Quando esse ângulo tem medida igual a 90 graus, né, observe que ele tem até uma representação, né, vai aparecer aí entre os lados dele um quadradinho para representar o ângulo de 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que a medida é maior que 90 e menor que 180. Então, esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. O ângulo de meia volta é o ângulo, né, que tem medida igual a 180 graus, que é a famosa meia-lua, ok? Depois, nós também temos o ângulo de volta inteira. Lembrando que um ângulo de volta inteira tem 360 graus. Medida igual a 360 graus. Faltou falar sobre o ângulo nulo. O ângulo nulo é o ângulo de 0 graus, né? Os lados desse ângulo, eles coincidem. Então, eu trouxe aí para vocês, né, o exemplo de um ângulo nulo, um ângulo de 0 graus. Pessoal, ainda falando um pouquinho de geometria, vamos pensar na posição entre duas retas no plano. Então, a gente vai ter aí retas concorrentes, que elas vão ter um ponto em comum. Elas podem ser oblíquas, quer dizer que elas não formam um ângulo de 90 graus. Ou elas podem ser concorrentes e perpendiculares. Concorrentes e perpendiculares quer dizer que, além de elas terem um ponto em comum, esse ponto em comum vai formar um ângulo de 90 graus. Nós temos as retas paralelas coincidentes, que são aquelas onde uma reta está sobre a outra. A reta P vai ser igual à reta Q, então nós vamos ter uma única reta. E nós também temos as retas paralelas distintas. São aquelas que estão no mesmo sentido e na mesma direção, só que elas não têm ponto em comum. Em nenhum momento elas vão se encontrar. Ok? Alguma dúvida? Não? Relembrar o conteúdo que a gente viu nos anos anteriores? Então, dando continuidade, né? Essa parte da geometria, vamos falar um pouquinho sobre a mediatriz. Então, a mediatriz é uma reta que divide um segmento em duas partes iguais. Então, eu trouxe aí o exemplo de um segmento, que eu estou chamando de segmento AB, e nesse segmento AB foi traçada uma reta perpendicular, onde a gente está chamando de mediatriz.
nós não vamos focar na construção. A gente vai focar na definição. O que é a mediatriz? Então, a reta deve ser equidistante das extremidades do segmento, passando pelo ponto médio desse segmento. Então, quer dizer o quê? Que nós temos o segmento AB e essa reta perpendicular, a mediatriz, ela tem que passar no ponto médio do segmento AB. Então, ela tem que dividir, né, esse segmento AB em duas partes iguais. Então, a mediatriz é um lugar geométrico formado por todos os pontos do plano à mesma distância dos extremos do segmento. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que da mediatriz até o ponto A, nós vamos ter a mesma medida da mediatriz até o ponto B. Outra coisa, o ponto médio. O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide esse segmento em duas partes congruentes. O que é congruente, gente? Duas partes de mesma medida, ok? Ainda falando um pouquinho, né, sobre definição, vamos ver a definição de bissetriz. Então, a bissetriz, né, eu trouxe aí um exemplo, né, observe que a gente tem um ângulo e esse ângulo foi traçada a bissetriz. O que a bissetriz tem como função, gente? Ela tem como função dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, olha o que eu trouxe aí para vocês como definição. A bissetriz é um lugar geométrico formado por todos os pontos do plano que estão à mesma distância dos lados de um ângulo ou das semirretas que formam um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a reta que contém o vértice do ângulo e que a divide em dois ângulos congruentes, ou seja, divide esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, se nós temos aqui um ângulo de 30 graus, eu tracei a bissetriz e eu vou ter dois ângulos de 15. Pessoal, então, né, até a próxima aula. Beijo para vocês!